vamos lá, eu vou começar essa aula fazendo algo que eu vou fazer de vez em quando, e acho que eu vou fazer principalmente nas quartas-feiras, porque aí eu gravo, então fica registrado para quem quiser ver depois. Algumas orientações gerais, ou sobre a universidade, ou sobre o curso, ou principalmente sobre estudo. Tá? Como eu comentei em alguns outros encontros anteriores, acho que um dos aspectos que vocês têm que observar e trabalhar é o estudo, a qualidade do estudo. Então, de vez em quando, eu vou dar uns pitacos a respeito. Tá? Tem que ser um pouquinho por vez, senão fica muita informação e não presta. Tá? Então, o que eu queria dizer inicialmente, já mencionei na segunda-feira, vou repetir aqui, vocês têm disponível lá no Moodle uma nova atividade, depois vocês vão ter o PDF também, que consiste em uma checklist bem detalhada, meio longa, de itens que vocês deveriam saber, dominar, conhecer, independe, o verbo depende do item, mas relativo ao conteúdo que vem sendo trabalhado. Essa lista se refere à semana 1 e 2. Não tanto a atividade em si, né, mas essa lista é uma proposta, e ela não é obrigatória, né, uma proposta de instrumento de estudo. Né? Pode ser útil para alguns, pode não ser útil para outros, não é, por isso que não é obrigatório. Eu nunca fiz essas checklists, até porque eu nunca encontrei disponíveis checklists desse tipo, né, prontas para eu ir ticando o que eu sei e o que eu não sei. Na verdade, às vezes eu fazia uma checklist, aliás, uma alternativa a essa atividade pode ser você fazer a sua checklist. Né? Eu costumava fazer, né, na época da universidade, às vezes diagramas, né, tipo diagrama de blocos, grandes blocos representando os temas principais, e depois subdivididos em blocos e com ligações, tal, para ter uma visão global do assunto que eu estava estudando, e também, em alguns pontos, eu detalhava os tópicos principais, os itens principais daquele assunto. Enfim, o objetivo é você observar, né, e tentar fazer uma autoavaliação, né, do que você está aprendendo, desenvolvendo, se você consegue articular as ideias. Certo? Eu acho que esquemas desse tipo são úteis, mas não fazia sentido propor um diagrama, porque o diagrama tem muito a ver com a maneira como você elabora as informações. Uma checklist é um suporte nesse sentido. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto dessa checklist, eu não sei quem de vocês já abriu, talvez ninguém, mas enfim, acabou de ser divulgada, né? Desculpa, parênteses, eu falei, mas não reforcei. Quem faz atividade no Moodle, depois... Bom, eu não sei se o Daniel colocou esse vínculo, deveria ter colocado, mas enfim, pode baixar o PDF com a coisa. No caso de vocês, meus alunos da minha turma, tá? Porque essa ideia, na verdade, que nasceu de mim, tá? Vocês vão ter o PDF mesmo não fazendo a atividade. Tá? Quem não baixar do Moodle, depois eu vou mandar no momento oportuno. Tá? Porque vocês vão usar para autoavaliação, quem for fazer autoavaliação, me disso a gente fala depois. Fechado parênteses. O que eu queria chamar a atenção dessa lista é que os itens estão subdivididos em 3 categorias, em 3 grupos, que eu chamei de aspectos conceituais, aspectos linguísticos e aspectos técnicos. Tá? Porque eu acho interessante, eu vou voltar a falar isso várias vezes, em muitas das minhas explicações eu vou destacar essas diferenças. Acho bastante importante vocês identificarem e saberem diferenciar essas 3 coisas em tudo que vocês fazem na matemática. O que é conceitual, o que é linguístico, o que é técnico. Os nomes são mais ou menos autoexplicativos, tá, espero bem explicado também no preâmbulo dessa atividade. Mas conceitual, tudo que envolve conceitos, definições, ideias, né, tudo que tem a parte do real significado das coisas, dos objetos com os quais você trabalha. A parte linguística é a parte de expressão, de interpretação, de você conseguir formular ou reformular um problema, uma situação, é a capacidade de comunicar, tudo que tem a ver com comunicação. Pode ser entre você e você mesmo, né? Não necessariamente você e outro.
mas a gente também conversa com, né, quando a gente está pensando, a gente está conversando com a gente mesmo, né? E técnicos é isso, né? Que a gente conhecer métodos, técnicas, fórmulas, enfim, é o lado técnico, bem prático, bem mão na massa, né? Bastante. E tem essas categorias, aparecem em tudo. Por exemplo, dificuldades que vocês encontram na matemática. Tem diferentes tipos de dificuldade. Se você só olhar e falar, não entendi, não entendeu o quê? Se você não entendeu nada, é fácil, não entendi nada. Mas dificilmente é isso. Em geral, você não entendeu parte da coisa. Que parte? A parte conceitual? A parte linguística? Será que você não está conseguindo interpretar o que está sendo dito ali? Ou você tem dificuldade técnica? Ou uma mistura dessas coisas. Mas é importante fazer essa diferenciação. Então, essa proposta que está sendo colocada também tem esse papel de sugerir que vocês avaliem essas coisas em diferentes perspectivas. Eu sugiro essas três, claro, todas essas coisas são adaptáveis a cada uma de vocês. Tá? Nesse instante, eu queria destacar um pouquinho o aspecto da linguagem, no aspecto linguístico, que é muito importante também. Tá? Eu não sei quem de vocês viu as aulas do Rodrigo, todas ou em parte, e dos que viram, quem viu o chamado problema de teste de Wason, W-A-S-O-N. Eu não lembro, sinceramente, se ele dá esse nome no vídeo, tá? Se ele coloca aqui aquilo que ele faz lá é chamado teste de Wason, tá? Mas é um problema que ele começa lá, ele formula de duas maneiras. Não vou colocar o problema aqui, tá? Coloca 4 cartas com de um lado uma vogal, de um lado um número, tá? E faz uma formulação e vê, você tem que virar certas cartas para verificar se a formulação é correta ou não, tá? E depois faz o mesmo problema numa outra situação de bar, pessoas maiores, menores de idade que estão bebendo bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, né? E então alguns viram, né? Problema das 4 cartas eles chamam, né? Isso. Que tem um teste que é usado não sei sinceramente se ainda é usado, mas que foi usado, pelo menos foi criado no âmbito da psicologia linguística, psicologia comportamental. Bom, enfim, não lembro. O que é interessante dessa situação, ele coloca lá também para ilustrar um pouco a implicação e tudo mais. Mas um dos aspectos interessantes dessa coisa é você perceber a diferença que tem em usar o mesmo idêntico argumento lógico, numa situação simbólica abstrata e numa situação familiar, que é aquela da mesa de bar e tal. Né? É incrível a diferença, né? Na situação simbólica tem uma parcela significativa de pessoas que erram, né? E tem alguns erros recorrentes, e na situação familiar praticamente ninguém erra. Quem erra é porque se distraiu, não entendeu alguma coisa, estava pensando em outra coisa, mas todo mundo se vira, né? Então, assim, e a matemática não tem jeito, a matemática é abstrata, integralmente abstrata. Seus objetos são abstratos. Nas ciências naturais, toda área de conhecimento é abstrato, num certo sentido, nós abstraímos da realidade para formular teorias, conceitos, etc. Mas o objeto de estudo das demais áreas do conhecimento são concretos, né? São concretos, tem discussão às vezes sobre o que é aquilo ou não, mas são concretos. Na matemática é tudo abstrato. Então, se torna ainda mais importante vocês tentarem não só ficar batendo de frente, bater a cabeça contra a parede, tentar entender aquela coisa daquele jeito e às vezes você desiste e só aprende o famoso como faz, né? Mas tentar ir se familiarizando com a linguagem simbólica, tá? Tem maneiras de fazer isso, né? Uma delas tentem, quando possível, interpretar as expressões matemáticas numa linguagem mais fluida, falar sobre aquilo. Isso é meio difícil no começo, mas ajuda. Tentem fazer leituras qualitativas. Quando você olha uma expressão, nem sempre você tem que ler todos os símbolos para entender o que está acontecendo. Às vezes você olha qualitativamente o que é aquilo e, quando interessar, você olha no detalhe. A gente faz isso no dia a dia, na nossa linguagem comum. Quando você lê, inclusive, mas não, essa é uma outra situação. Quando a gente lê, a gente não lê todas as letras, mas esse é outro fenômeno. Mas
a, sempre, se você ficar sempre no miúdo, lendo tudo e dando a mesma importância para tudo que está na expressão, você vai ter mais dificuldade de entender. Tá? Então você tem que fazer diferentes leituras, em diferentes momentos. Você está começando um exercício, de repente você vai dar mais atenção àquilo do que àquilo outro. Depois você vai dar atenção também para esse outro. Mas você não pode dar atenção para tudo no tempo todo. Não rola. Né? Porque não é muito, de repente é muita informação. Se o problema for complexo, é muita informação. Então você tem que saber fazer leituras qualitativas. Isso ajuda a vocês se familiarizando com a linguagem simbólica. Eu vou tentar propor, ao longo do quadrimestre, algumas atividades extras, que tem a ver com o conteúdo do curso, que estimulem o uso de linguagem simbólica e que tentem favorecer um pouco esse tipo de familiaridade. Tá? Vamos chamar desse jeito. Tá bom? Enfim, coisas para vocês pensarem aí, irem experimentando ao longo dos próximos anos. Né? Algumas dessas coisas são lentas, né? É mais assim, já que se colocar numa certa postura, de tentar buscar certas coisas. Tá? Não estou propondo que todos vocês virem matemáticos. Não é isso. Né? Mas o domínio da linguagem matemática interessa a todos e todas que usam matemática. Né? E a maioria de vocês vai usar a matemática. Então tem que saber conversar com a matemática. Né? Tem uma diferença muito grande entre você dominar uma língua, uma linguagem, e você ser um poeta. Né? Então, digamos assim, quem for fazer matemática tem que saber fazer poesia com matemática. Não basta saber falar. Né? Tem que saber falar, né? Entender, então se comunicar, dominar a linguagem, mas aí sim, precisa saber mais do que isso. Agora, os demais não precisam ser poetas matemáticos, né? Essa analogia que eu estou fazendo. Mas precisa dominar a linguagem para conversar com a matemática. Muitos vão usar modelos matemáticos, né? Modelagem matemática para fazer os seus estudos. Então, precisa saber ter domínio dessa linguagem. Tá certo? É um requisito que você precisa desenvolver. Não, obviamente, só nesses 3 meses de base matemática. Tá? Não dá. Aliás, isso nem os alunos de matemática desenvolvem em tão pouco tempo. Eu costumo dizer que a graduação em matemática é um curso de alfabetização em matemática. Tá? Em outras áreas tem até quem faz pesquisa já na graduação. Matemática não rola, não. Matemática para quem faz matemática, bacharelado em matemática. É curso de alfabetização. Então, é um processo longo. Então, não desanimem. Tá? E nem desistam, principalmente. Tá? Não é difícil. Né? Aprender uma língua leva um tempo. Tá? Então, muito bem. Esse era o preâmbulo da aula. Tá? Agora vamos para a aula propriamente dita.